desfeito. Todo mal de cantaramanais. Todo espírito maligno de cantaramanais que tenta atrapalhar a vida financeira do teu povo de cantaramanais. Oh, de cantaramanais, de cantaramanais. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu está louvando ainda, igreja, bem? Uma mãezinha da Assembleia de Deus. Amém. A louvar o Senhor Jesus. Saúde, uma canção da paz, Senhor. Vamos voltar assim, viu? Vamos aprender? Já, como pode ainda adorar se não tem motivo pra cantar?
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É a mamãezinha. Aleluia. Louvar o Senhor Jesus. No Recado Pay, você manda o Pix hoje. Meu Deus. Oh, glória. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até trama contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa Ele me fez? E quem vai impedir se decidir desçou? Pois sei que prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Destruir, zombando da minha fé e até trama contra mim. Querem estulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa Ele me fez? E quem vai impedir se decidir desçou? Eu sei que prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E tem marca da promessa, levanta a mão. Deus já te abençoe nessa noite. Você tem a marca da promessa. Creia no nome do Senhor. Ele já te deu a vitória. Creia, só creia, tenha fé. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Ele te prometeu e eu quero cumprir. Eu tenho a marca da promessa. Quem vai apagar o selo que há em mim,
aqui o profeta para fazer a oração pelo pregador da noite, amém. Esse pregador poderoso usado pelo Senhor Jesus na palavra, amém. Glória a Deus, aleluia. Por favor, profeta, ore aqui pelo pregador. Vamos orar pelo pregador da noite. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está teu filho Jesus, usa ele na palavra, Pai. Derrama da tua graça sobre a vida dele, meu Pai. Senhor, venha, meu Deus, derrama a unção poderosa sobre ele, meu Pai. Teu Espírito se apodere dele. Meu Deus, que ele venha, meu Pai. Abençoa as vidas que estão aqui, vão ouvir a tua palavra. Pai, abençoa teu filho. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Igreja, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero tirar um louvor. Glória a Deus, se você souber louvar, louve comigo, igreja. Vamos louvar todos juntos para o Senhor Jesus. Hoje é dia de livramento, igreja. Deus está presente aqui neste lugar, igreja. Ele faz e ninguém desfaz. Ele manda e não é mandado. Tudo que existe no universo eu criei. Anjos cantam santo, porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Para o céu derrama a chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim.
Ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pôde explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E no quebrantado adorador eu derramo minha unção. Vai ver, sou eu que mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino para ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velho e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar. E a igreja, o meu filho, vem buscar. Tudo que existe no oceano fiz também. Eu chamo as estrelas pelo nome e elas vêm. Limitei as águas, um ferrolho fiz no mar. E nunca precisei de professor pra me ensinar. Antes de você pensar, já conheço tudo. Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo. Estão criando leis para calar minha igreja, mas estou agindo no silêncio e já ganhei essa peleja. Sou eu que mando no céu e na terra. Sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou. E me inclino para ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velho e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar. E a igreja, o meu filho, vem buscar. E o meu vento está soprando aqui agora. E livramento estou te dando agora. Eu livro na entrada, eu livro na saída. E o inimigo não toca, não toca. Ele não toca na tua vida, igreja. Porque a presença do Senhor está aqui. Pode adorar o Senhor que Ele está aqui, igreja. Estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou teu soberano. E o meu vento está soprando aqui agora. E livramento estou te dando agora. Eu livro na entrada, eu livro na saída. E o inimigo não toca na tua vida. Se alegra, descansa e adora. Pois eu desci, eu vim te dar vitória. Confia em mim, estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou teu soberano. Sou teu amigo, eu sou teu soberano. Quem pode dar glória para esse Deus? Oh, glória. Oh, glória. Irmãos, eu confesso que quando eu fui estudar essa palavra, eu estudei duas palavras, mas ao decorrer do culto, eu pedi que o Senhor me confirmasse uma dessas palavras. E para piorar, a igreja, o diabo é tão sagaz que ele já sabia que eu tinha recebido a oportunidade para pregar nesse domingo. Aí eu pego e fico gripado com essa voz aqui. Ô igreja, só Deus mesmo. Orem pela minha vida. Amém. Mas mesmo assim, igreja, eu vou dar lugar. Se o Senhor mandou, nós temos que fazer, né, igreja? Não é assim? Ô glória. A palavra, irmãos, eu tinha estudado primeiro em Efésios sobre a armadura do Senhor. Mas só que também estudei 2 Crônicas. E o Senhor me confirmou nessa palavra. É o que o Senhor quer falar hoje ao teu coração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
É uma passagem que eu creio que muitas pessoas conhecem. 7:14. Uma coisa que eu aprendi, igreja, é que quando chega aqui no Velho Testamento, tem umas pessoas que chamam Segunda Crônicas, ou Segunda Samuel, ou Segundo Crônicas, ou Segunda Reis, ou Segunda Samuel. Não é assim que fala, igreja, é Segundo Crônicas, ou Segundo Samuel, ou Segundo Reis. Por quê, igreja? Porque aqui no Velho Testamento, Crônicas, o livro de Samuel e o livro de Reis é livro, pois chama segundo. Agora, quando você chega no Novo Testamento, tem as cartas paulinas e as cartas dos apóstolos. Aí sim, 2 Coríntios, 2 Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Romanos, 2 Romanos. Porque é carta, é chamado segunda. Agora, aqui no Velho Testamento é chamado segundo, porque é livro. Agora, você que abriu a sua Bíblia no capítulo 7, no versículo 14 de 2 Crônicas, vamos ler, igreja? Amém. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus, que o Senhor está na casa, igreja. Glorifica Ele. Só Ele é digno de honra e de glória. Oh, glória a Deus. É quão bom sentir a presença do Senhor na igreja. Igreja, essa passagem aqui relata quando já era o reinado de Salomão. Aqui já não era mais o rei Davi nessa época. Aqui já era o sucessor do trono, filho de Davi, rei Salomão. Só que essa passagem ela destaca no acontecimento que aconteceu antes do capítulo 7, no versículo 6 de Crônicas, de 2 Crônicas, não, de 2 Crônicas. O rei Salomão, ele estava fazendo uma oração. Eu fiz algumas anotações aqui, igreja, eu não fiz esboço, mas eu fiz algumas anotações para não se perder. Amém. O rei Salomão estava fazendo uma oração antes de criar o templo para o Senhor, coisa que, na minha opinião, era para o rei Davi, o primeiro rei, ter feito também. Mas só que isso veio chegar ao rei Salomão, que criou uma casa para cultuar o Senhor Jesus, e que a presença dele está lá para todos os israelitas que pedirem perdão e se arrepender, ir lá e fazer sacrifícios dentro do templo. E na criação do templo durou cerca de 7 anos para a construção e dedicação ao templo. Aí, igreja, no dia da inauguração teve uma grande festa, um grande festejo. E ali foi feito vários sacrifícios do rei Salomão e o povo de Israel para chamar a presença do Senhor. E ali, igreja, preste muito atenção nisso aqui, por favor. Eu paguei preço para estar aqui pregando hoje. Só Deus sabe. Às vezes, igreja, a gente não queremos estar ouvindo porque é pregador fulano de tal. Mas eu não vim falar de mim. Eu não vim falar da minha vida. Eu não vim falar do meu cotidiano, até porque isso não edifica a vida de ninguém. Eu não preciso falar do meu passado, e nem coisas que eu tive, e nem como é meu dia. Eu preciso falar da palavra do Senhor Jesus. Mas pelo amor de Deus, igreja, preste atenção. Por favor, olhe para cá. Eu
não venho falar da minha vida, eu venho falar da palavra do Senhor. E creio que você está aqui para isso também. Igreja, porque seja qualquer pregador, isso tira o foco. Isso tira o foco. Irmãos, na construção do templo de Salomão, na inauguração do templo de Salomão, estava tendo um grande festejo, uma grande comemoração para o Senhor receber o templo. Aí Salomão fez uma oração no capítulo 6, para que o Senhor recebesse esse templo. E ali estava cultuando ao Senhor, estava tendo festejo e sacrifício de animais ali. Só que eles esperavam uma resposta do Senhor. Como nós, às vezes, fazemos sacrifícios para Deus, ou campanhas, mas a gente também faz algo em prol de resposta ao Senhor. A gente faz um propósito para pedir resposta ao Senhor também, igreja. E é isso que esperamos. Aqui não foi diferente com o rei Salomão e o povo de Israel. Quando o rei Salomão edificou o templo, construiu o templo, ali estava tendo um festejo, uma grande festa com todos os israelitas. E sacrifício de animais ali é dedicado ao Senhor. E o Senhor, como resposta, desceu fogo do céu e respondeu a Salomão. Só que, igreja, o que chama mais a minha atenção não foi essa resposta que Deus deu a Salomão no dia do festejo, não. Nesse momento onde estava acontecendo esse festejo, não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi algo mais à frente. Aqui, igreja, no versículo 1, que diz isso que eu falei, acabei de falar. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Coisa que poucas igrejas está acontecendo. A gente faz sacrifício para o Senhor, a gente faz voto para o Senhor, a gente faz campanhas, mas nem muitas vezes a resposta do Senhor não vem. Por quê, igreja? Porque não adianta nada fazer sacrifício e voto para o Senhor se a nossa vida é esculhambada, se a nossa vida não condiz com essa campanha que eles estão fazendo. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece por dentro, Ele conhece a tua intenção antes de tu fazer. Ele sabe a intenção do teu coração em fazer qualquer coisa. Não adianta a gente esconder de Deus. A gente pode esconder do homem. A gente pode esconder a nossa conduta do pastor da igreja. A gente pode esconder os nossos hábitos aí fora, em qualquer liderança, em qualquer obreiro. Ninguém vai saber, mas tem um que vê. Tem um que tem olhos como chama de fogo, que está observando a todo tempo. E ele não vê só quando tu faz, não, igreja. Ele vê antes de tu fazer. O Senhor Jesus, Ele está na dimensão dos tempos. Como assim? É na dimensão chamada Cronos. O que é isso, igreja? É o relógio, o tempo do relógio. O Senhor, Ele está no presente, no passado e no futuro. É por isso que Ele é onisciente. O que significa onisciente? Onisciente, Ele está em todo lugar. Perdão, onipresente. Ele está em todo lugar. Onisciente é porque Ele sabe de tudo. Mas onipresente Ele é. Ele está em todo lugar, igreja. Não quer dizer que Ele está nessa igreja e está lá na Universal, está na Canaã, está ali, acolá. Não, igreja, não é só isso. Não se limita a só isso. O Senhor está lá no teu passado. O Senhor está aqui agora no teu presente. E o Senhor está projetando o teu futuro, igreja. O Senhor está projetando o teu futuro, igreja. Ele é onipresente, a presença dele está em todo lugar. Aí, igreja, o que chamar a minha atenção também, igreja, é no versículo 13. Perdão, no versículo 12 ao 13. E o Senhor apareceu, presta atenção. Quando acabou o festejo e as pessoas voltaram para casa, o rei Salomão voltou ao seu reino, ao seu palácio. E ali ele foi dormir, igreja.
Ele foi dormir. Só que o versículo 12 diz assim, ó. Preste atenção. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 13. Se eu fechar os olhos e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ali o Senhor Jesus, ele visitou o rei Salomão quando ele foi dormir. A resposta do Senhor, ela não só veio como fogo do céu ao holocausto que ele fez lá no templo que ele edificou, não, igreja. A resposta dele foi lá no secreto onde ele estava. Tem vezes, igreja, que quando você ora no secreto, Deus vai lá e te responde. Não precisa somente ele responder para todo mundo ver, não, igreja. Não é preciso. Tem vezes que lá no teu secreto ele te responde. Tem vezes que você está orando sozinho, só que a resposta não veio. Aí você vai lá na igreja e tem muita gente. Aí vai que tem um profeta ali, vai que tem um homem cheio de Deus da revelação, como muitos crentes acham isso, que vem para a igreja buscar isso. O que acontece, igreja? Deus não te responde nada. Aí você pensa: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim para ter revelação, eu vim para buscar a resposta do Senhor. Será que ninguém está me vendo aqui? Será que o Senhor não está me vendo aqui? Será que Deus não vai levantar uma pessoa para me dar uma resposta? Mas não, igreja. Lá no teu secreto ele está te esperando, igreja. Lá no teu secreto ele está te esperando. Foi ali que tu pediu, é ali que ele vai te responder. Foi ali que tu pediu, é ali que ele vai te responder, Samuel. Oh, glória! Não, as coisas do Senhor, irmãos, as coisas do Senhor é uma maravilha. Não tem homem nessa terra que explica quem é Deus, o que Deus pode fazer. Todas as nossas palavras são limitadas. Não tem ninguém na face da terra que explica Deus. Deus é mistério dentro de mistério, igreja. Deus é mistério dentro de mistério, igreja. Aí, igreja, eu ainda não comecei a pregar, igreja. Ainda estou na introdução. Oh, glória. As coisas do Senhor é inacreditável, igreja. Aí, igreja, o rei Salomão edificou essa casa, esse templo, para tanto o rei como o povo de Israel, quando se rebelasse contra Deus. Aqui no versículo 13 ele diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O que é que ele está dizendo com isso aqui, igreja? Ele está dizendo que ele aceitou o templo. Ele está dizendo que ele aceitou a casa. Ele está dizendo que ele aceitou o sacrifício do povo de Israel. Ele está dizendo que ele enviou a resposta e aceitou a oração do rei Salomão. Mas uma coisa ele está advertindo aqui, igreja. Uma coisa ele está alertando. E no versículo 14 isso aqui está bem explícito, igreja. Olha só. E se o meu povo, o primeiro detalhe que a gente vê no primeiro ponto é esse: se. Sabe o que significa esse se aqui? Se talvez, se caso, se porventura, se por acaso, ou se porém, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha o segundo ponto da mensagem: que se chama pelo meu nome. O que é isso, igreja? O que é que isso representa? Meu povo que se chama pelo meu nome? Será que ele está falando dos ímpios? Você sabe o que é o ímpio? O ímpio é aquele que está fora da presença do Senhor. O ímpio é aquele que está afastado da presença do Senhor. O ímpio é aquele que não tem a presença e não quer. Isso é um ímpio, igreja. Só a igreja, que o Senhor está falando aqui para o povo de Deus.
meu povo que se chama pelo meu nome, significa que ele está falando com a igreja dele, não com os que estão fora, é com os que estão dentro. Você aceitou o sacrifício? Aceitou? Não é assim, igreja? Ele aceitou o sacrifício. Ele respondeu a oração. Ele aceitou a casa. Ele está fazendo morada lá. Mas ele alertou nisso aqui. E se porventura, caso o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está falando isso, igreja, porque é a igreja. Aqui se representa Israel, a nação de Israel naquela época, o povo de Deus. Hoje representa a igreja, porque naquela época ainda não tinha igreja. Se você ainda não sabe, naquela época não tinha igreja. A igreja vem ser construída através de Cristo. Após o sacrifício e ressurreição de Cristo, aí que criou a igreja. Nessa época era o povo de Deus, eram os israelitas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que é que significa isso? O que é se humilhar? Se humilhar, igreja, é mostrar a dependência. É mostrar que tu é dependente. É mostrar que o teu braço não tem força. É mostrar que o teu eu não tem vez. É mostrar que o teu ego não vale nada. Eu nem comecei ainda. Vou até beber água. Se humilhar, a igreja representa a dependência do homem para Deus. Porque eu quero tirar aqui, igreja, hoje, essa doutrina do diabo que colocam na cabeça de muitos crentes que não olham e não vejam e não prestam atenção na palavra, não meditam, não leiam. Até na igreja, quando tem pregadores pregando, nem escuta, nem dá atenção. Por quê? Porque no louvor dá glória a Deus, no louvor pula, mas na palavra fecha os olhos, tampa os ouvidos. E é Deus que coloca a escama no olho do homem? Não, é o próprio homem, para não conhecer e não entender a palavra do Senhor. Eu quero tirar essa doutrina satânica, irmãos, que muitos por aí dizem. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Vou te perguntar uma coisa e eu quero que você responda. Crente pode decretar? Crente pode determinar? Crente pode fazer? Não. Por quê? Versículo 14, a parte C do versículo é o quê? Se o quê? Se o quê? Com glória. Se humilhar. Por quê? Porque o crente não decreta. O crente ele não determina. Ah, Josué, mas o profeta Elias disse que não vai chover em 3 dias. Vai 3 anos. Passar 3 anos sem chover. Ele decretou, Josué. Segundo a minha palavra, o profeta Elias disse: segundo a minha palavra, não vai chover em 3 anos. Por quê? Tu sabe o que aconteceu antes dele fazer aquilo? Antes dele falar aquilo, sabe o que ele fez? Onde muitos pregadores que dizem avivado, aqui no altar eu já vi que muitos não dizem isso. Antes de o profeta Elias dizer que está decretando, como muitos pregadores falam, que não ia chover em 3 anos, antes ele se ajoelhou e se humilhou. Olha só a dependência do profeta Elias. Olha só a dependência, presbítero Samuel, do profeta Elias, pastor. Ele se humilhou. Ele botou a cara no pó. Por quê? Mesmo sendo um profeta, ele não tinha o poder de decretar. Ele não tinha o poder de determinar nada. Na humilhação dele, a cara no pó, ele mostrou que ele é tão dependente de Deus como qualquer homem nessa terra. Eu sou dependente de Deus. Você é dependente de Deus. Você pode fazer alguma coisa sem Ele? Se tu colocar a tua mão lá e se Ele não colocar dele, acontece?
É isso que lá no livro de Josué acontece? É isso que lá no livro de Josué fala? Não. O Senhor diz que eu sou contigo. E aonde tu pisar a planta do teu pé, eu sou contigo. E onde tu colocar a tua mão, eu coloco a minha. É isso que ele disse. Não foi eu colocar a minha mão e acontece. Eu não passo de mágica, não. O homem tem que aprender que tem que ser dependente 100% do Senhor Jesus. Sem Deus o homem não pode fazer nada. Até uma folha que cai da árvore é ordem dele. Até uma folha que cai da árvore é ordem do Senhor. O homem não pode fazer nada, igreja. Vamos continuar. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Que é isso, igreja? Adianta só orar? Adianta só se humilhar? Tem que o quê? Buscar a face do Senhor. Tem que buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor, irmãos, também se relata não só orar no teu íntimo, não só orar na igreja, não se humilhar, somente isso, mas mostrar que a tua vida é a dependência de Deus, mostrar que tu é a luz do mundo mesmo, igreja, assim como Cristo te chamou. Que adianta, como muitas igrejas têm essa liturgia que dizem, graças a Deus que aqui não tem, que é chamar o homem para frente e dizer, aceita Jesus. Aí o cara aceita, não dá 2 dias, 3 dias, vai-se embora, precisa disso. Aonde você está, você aceita. Ah, José, mas lá em Coríntios tem dizendo, tem que aceitar Jesus e falar diante de todos os homens da terra. Só que esse falar não é só abrir a boca e dizer, não, igreja. É a tua vida que mostra. É a mesma coisa aqui. Buscar a minha face. Só buscamos a face do Senhor quando entregamos a nossa vida por inteiro. O Senhor não quer nada pela metade. O Senhor quer você inteiro. O Senhor quer teu espírito inteiro. Ele quer o teu ser inteiro. Ele não quer divisão. Ele não quer divisão. Não tem como você dividir com Deus. Não tem como, igreja. Deus não divide nem a glória dele. E por que você só quer entregar metade? É como a palavra do Senhor fala, não tem como agradar a Deus e a Mamon. Por quê? Porque você ama um e despreza o outro. E na palavra do Senhor se refere a Mamon é o dinheiro. Mas só que tem deuses por aí que também que tem outros tipos de tradução, outros tipos de exemplos, tanto como carro, como isso, aquilo, dinheiro. Mas não vou entrar nesse detalhe não, igreja. Aqui, igreja, está mostrando que o Senhor aceitou o sacrifício de Salomão, vai aceitar o sacrifício do povo de Israel para se converter dos seus maus caminhos, para quando errarem, que significa, quando você erra para Deus aqui, que ele está explicando, o errar que ele está falando, é quando você sai da presença dele, quando você começa a buscar provisão, resposta a outros deuses, como coisas que os israelitas faziam, como nós também fazemos. Nós também faz isso. Às vezes a gente está tão ansioso, tão querendo a resposta do Senhor, que a gente busca em outro lugar. A gente nem pede mais a Deus. A gente nem pede mais a Deus, procura em outro lugar. Mas aqui, igreja, ele aceitou o sacrifício, ele aceitou a casa, ele aceitou tudo, igreja, mas ele deu um alerta. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, olha só a promessa, igreja, chegando. Levanta a tua mão, igreja. Essa é a promessa. Então, continua com a tua mão levantada, igreja. Ainda não terminei o versículo, pelo amor de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem que quer ser sarado aqui, igreja?
ser perdoado. Hoje é culto de restauração, igreja. Hoje é culto de restauração. O Senhor quer restaurar a igreja. O Senhor quer restaurar a tua vida hoje. Não é amanhã. Ele te chamou aqui para um propósito. Como o tema do culto já fala, restauração. Assim como também foi restaurada a presença do Senhor aqui em Crônicas, 2 Crônicas. O povo de Israel também já estava na idolatria a outros deuses. Mas só que o rei Salomão, ele construiu uma casa e um templo. E nesse templo, igreja, quando eles querem se arrepender dos pecados, vão lá e morrem de sacrifício. Mas uma coisa eu digo para vocês, nessa época era assim. Nessa época era a época da Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. Só que, igreja, eu te mostro na palavra que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, todo o livro da Bíblia, todo o Evangelho, toda a carta, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, desde o Gênesis, desde quando Adão e Eva pecaram, porque o Senhor chamou os três ali em particular e deu um recado para cada um. O homem vai viver do seu suor, a mulher vai ter dor de parto, e a serpente vai morder o calcanhar e ele vai pisar na cabeça dela. O profeta Isaías também falava assim: pelas suas pisaduras somos sarados. Igreja, a Bíblia inteira aponta para Cristo. Nessa época, perdoar pecados e se converter era desse jeito. Era com a Arca da Aliança no templo de Salomão. Mas hoje, com o sacrifício do Senhor Jesus, o Deus que se fez carne, como no livro de João 1, que fala: antes era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus. E o Verbo, ele habitou entre os homens. Jesus, ele não era um homem comum falando outros homens sobre Deus, pois era Deus entre os homens falando sobre si, porque ele é um com o Pai. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Hoje em dia nós temos o privilégio de falar com o Senhor onde nós estivermos. Nessa época, para tu falar com Deus, tinha que estar no templo. Viu, pastor? Nessa época era assim. Hoje em dia, se você está no seu secreto, no seu quarto, no monte, na igreja, em qualquer lugar, igreja, busque a presença do Senhor. Como? Se humilhando, se rebaixando, colocando a tua cara no pó e buscando a face dele. Ele te responde. A presença do Senhor está contigo. Sabe por quê, igreja? Quando o Senhor voltou para o Pai, ele disse: eu não deixarei vocês órfãos de Pai. Ele enviou quem? O Consolador, o Espírito Santo, igreja. Nessa época o Espírito Santo ele vinha e voltava. Hoje em dia ele deixou com a gente. E aquele que recebe o Espírito Santo recebe uma vez só. Ele não sai. Meu pastor, ele não sai. Ah, José, mas por que a gente tem o Espírito Santo e mesmo assim nós pecamos? Tem uma diferença aí. A gente tem o Espírito Santo, quem recebe tem. Só que você, não sei se você reparou nisso, mas quando você peca contra Deus, se a sua consciência pesa e você vê que você está pecando e você pede perdão, é porque o Espírito Santo está na sua mente. É o Espírito Santo que está fazendo você pedir perdão, igreja. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala: o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não é mérito nosso. Por nós, a gente se esculhambava ainda mais. É o que Apocalipse fala. O que Apocalipse fala? Quem é sujo, se suje mais. E quem é limpo, se limpe mais. Tu acha que nessa classificação a gente era qual, igreja? A gente era um sujo imundo. Ficava ainda mais sujo. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, igreja, a gente já tinha se esfriado a ponto de estar morto.
Se não fosse o Espírito Santo em nossa vida, nós já estávamos a ponto de estar morto há muito tempo, apodrecendo, fedendo já. Eu estou falando isso aqui espiritualmente, igreja, não é morto de verdade não. Calma aí. Olha o contexto da palavra. Nós já estávamos mortos espiritualmente, porque o Espírito Santo é que nos dá vida, igreja. O Espírito Santo é que nos consola, porque o seu nome é Consolador. É Ele que nos consola naqueles momentos que estamos de angústia, de aflição, quando a luta está tão grande que parece que não vai terminar. Parece que a gente não vê nenhum escape ali. Parece que Deus nem vê a gente sofrendo. E em muitos momentos a gente diz: Senhor, cadê tu? Cadê o Senhor? Ele não está me vendo aqui não. Será que Ele não está me vendo, igreja? Mas o Senhor está com o Espírito Santo, Ele está contigo. E Ele está colocando na tua mente, ó, se humilha, busca. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre. Tem que buscar, igreja. Uma lição que eu aprendi, igreja: tudo tem uma consequência. Tudo que a gente faz na nossa vida tem uma consequência, seja boa ou ruim. Olha, em Deuteronômio 28, que fala sobre as consequências. Consequência da obediência é bênção, e consequência da desobediência é maldição. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós temos que obedecer. Isso está no fato de adorar em espírito e em verdade. Eu já falei isso aqui uma vez. Adorar em espírito e em verdade, tem muitas pessoas que ainda não entendem o que é isso. Adorar em espírito e em verdade é entregar tudo de si para Deus. Ai, José, mas eu adoro em espírito e em verdade que eu estou louvando. Por quê? Porque o povo chora, porque o povo se alegra. Ai, José, eu adoro em espírito e em verdade me pregar na igreja. Ai, José, eu adoro em espírito e em verdade quando eu estou orando. Será que é esse espírito de verdade? Adorar em espírito e em verdade é a intenção do teu coração. Adorar em espírito e em verdade é a intenção do teu coração, igreja. É quando você entrega tudo de si para Deus. Como o apóstolo Paulo. Ele entregou tudo de si para Deus, para Jesus, e fazer somente a obra dele. Jesus teve um encontro com ele somente uma vez. E desde aí, de Saulo de Tarso, perseguidor, de fariseu que perseguia e matava os cristãos, ele passou a ser plantador de igreja. Ele passou a ser plantador de igreja, poliglota. O que é isso? Poliglota, que ele fala vários idiomas. Ele plantava muitas igrejas. O homem que tem mais livros no Novo Testamento. Olha, são muitas cartas de Paulo. Mas com uma pessoa ser assim, igreja, tem que entregar tudo de si para Deus. E foi isso que ele fez. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele teve um encontro somente uma vez com Cristo, mas desde aí sua vida foi mudada por completo. Ele mesmo, ele declarava, igreja, ele declarava com todas as forças: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Nenhum apóstolo falou isso, nenhum profeta falou isso. A gente vê ali a vida de Paulo. É uma carta lida e relida, igreja. É assim que a igreja de hoje, atual, tem que ser. Como ele falou: sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Oh, glória! Igreja, o Senhor, Ele se agrada daqueles que o buscam, se agrada daqueles que se humilham, Ele se agrada daqueles que pedem. Por quê? Porque ali você mostra a dependência do Senhor. Sem nada, sem Ele, nada podeis fazer. Porque tudo que se foi feito sem Ele, nada se fez. Assim é a tua vida. Às vezes vem uma enfermidade na nossa vida, queremos procurar todo tipo de método, mas às vezes não dobramos nosso joelho. Às vezes a gente não dobramos nosso joelho para se humilhar não para Deus, para buscar a face do Senhor de verdade. Às vezes a gente procuramos vários, diversos métodos, mas buscar o Senhor de verdade não busca.
quer fazer do seu jeito. E assim é uma forma totalmente errada e equivocada do que tem que se fazer. Temos que buscar a presença do Senhor, porque o profeta Isaías diz: buscai enquanto está perto. Buscai enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. Invocar o que, igreja? A presença do Senhor. Seja no momento da angústia, seja no momento da aflição, seja no momento da bênção, seja no momento da alegria, do gozo, seja em qualquer momento, igreja. Só que nós às vezes esquecemos quando está tudo bem. Às vezes quando tudo está ocorrendo bem da forma que nós queremos, nós esquecemos de Deus. Deus vai lá e abençoa quando tu chora. Deus vai lá e abençoa quando tu se humilha. Mas basta a coisa dar certo para tu virar as costas para Deus. Basta as coisas dar certo para tu virar as costas para Deus. Por que o ser humano é assim, igreja? Porque o ser humano, igreja, é a pior raça que tem. Ingrato. A pior raça que tem, ingrato, igreja. Nós não agradecemos ao Senhor de verdade. A verdade é que muitos de nós não queremos a presença do Senhor, não, igreja. Essa é a verdade. Muitos de nós não buscamos a presença do Senhor porque nós não temos interesse. De verdade, de coração. Tem muitos de nós que somos assim. Só que não tem a maturidade. E não tem a verdade, não tem a coragem de admitir. Mas fica dentro da igreja em falsidade. Diz que busca a presença do Senhor, mas lá fora é outra coisa. Busca a presença do Senhor, mas a conduta diz totalmente ao contrário. Nós temos que ser luz e sal da terra. Porque luz, tu já viu luz ter comunhão com treva? Não tem. Aonde a luz vai, a treva foge. E sal da terra, por quê? Porque você tem que ser diferente. Você que tem que dar gosto. Você que tem que ser a diferença. Oh, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira, igreja. Muitos de nós hoje em dia não estamos mais se dobrando a palavra do Senhor. Não estamos mais se quebrantando a palavra do Senhor. Isso aqui não é um livro comum de papel como qualquer livro, não, igreja. Isso aqui é a verdade do Senhor Jesus. Esse livro ele não tem poder quando ele é só isso aqui fechado. Essa capa de couro não tem poder. Esses papéis não tem poder, igreja. Mas quando abre isso aqui há poder. Quando ela é aberta, despede labaredas de poder, labaredas de fogo. E é o alimento que te fortalece. É o alimento que te põe de pé. É o alimento que te levanta. Seja na motivação, seja na alegria, seja em momento de tristeza. Olha como salmista, igreja. Olhei para os montes, e é de lá que vem meu socorro, do Senhor, que fez os céus e a terra. E como vemos Salmos, igreja, Salmos mostra também como se deve louvar o Senhor de verdade. Por quê? Porque sabe o que significa a palavra louvor? Significa elogio. A palavra louvor significa elogio. Só que o louvor de hoje não está mais como os de Salmos. Não está mais como elogiando o Senhor. Os louvores de hoje estão tão egocêntricos ao ponto de afastar a presença do Senhor de muitos. E a gente não percebe. Só que a gente, por não conhecer a palavra bem, a gente louva louvores que não agradam ao Senhor, onde Jesus não é o centro. Louvores que não são cristocêntricos. E tem muitas pessoas que louvam sem saber. Tipo isso aqui. Eu vou viver a totalidade da promessa. Onde é que tu engrandece o nome do Senhor disso aí? Onde é? Oi, igreja. A minha vitória tem sabor de mel. Onde é que tu engrandece o Senhor disso aí? Onde é que tu elogia o Senhor disso aí? Não tem elogio para Deus aí. Não tem elogio para o Senhor disso aí não, igreja. Eu vou viver algo novo. Você elogia o Senhor? Não elogia, igreja. São louvores egocêntricos, onde coloca o homem lá em cima, onde o que o Senhor pode fazer, mas não quem ele é. Sabe o que é um louvor de verdade? Um
louvor de verdade é os da harpa. Só que tem poucas pessoas ainda que louvam bem, como a palavra diz. Tipo esse aqui, ó. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Esse aqui é um louvor de verdade, igreja. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amo. Esse é um louvor de verdade. Esse é um louvor de verdade, igreja. E os louvores da harpa também. Nós temos que saber, igreja, como nós estamos fazendo a obra do Senhor. Seja no louvor, tem que ser tudo para agradar o Senhor. Não é tudo que Ele recebe que Ele aprova, não. Tem coisas que Ele recebe, mas Ele não aprova, igreja. As coisas para o Senhor tem que ser por ordem e decência. Ele tem que aprovar. O Senhor tem que aprovar. Olha só o exemplo que tem na palavra do Senhor lá em Gênesis. Abel ofereceu o melhor, só que Caim ofereceu o pior. Qual foi o que Deus respondeu? Qual foi o que Deus recebeu? Foi o de Abel, porque ele entregou tudo de si, igreja. A palavra de hoje, ela mostra que temos que ser dependentes do Senhor e buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Deixa eu dar uns avisos. Irmãos, graças a Deus que dessa vez a cirurgia deu tudo certo. Do olho direito, né? Eu já consigo ver os irmãos direitinho. Se Deus quiser, quarta-feira eu vou fazer a cirurgia do olho esquerdo pela parte da manhã, né? Eu peço só que os irmãos orem para que tudo dê certo. E eu também, irmãos, peço que os irmãos orem pela nossa festa. Eu sei que eu não estou podendo, né, fazer mais, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas eu peço que os irmãos orem. Eu já botei a lista, né, irmão, do que a gente vai precisar. O John vai abençoar com as verduras, né? A irmã Daniela já deu o seu nome. 5 quilos de arroz, a Rochelle vai colaborar. E nessa semana, irmãos, eu vou colocar quem vai ajudar na parte da festa do pastor, se Deus quiser, né? Eu vou estar aqui super bem. E eu peço que os irmãos, não deixem de divulgar as redes sociais, o cartaz da nossa festa, não deixem de convidar. O intuito da nossa festa, irmão, não é comer. Não, irmão, isso aí, a comida é só uma estratégia de guerra. A gente sabe que o povo, irmão, adora comer. Então, irmão, convida a família, convida aqueles que estão afastados para ouvir a palavra, entendeu? Esse é o intuito da festa da igreja, irmãos. Esse é o intuito, viu? Ore. Eu vejo assim os irmãos muito apagados, entendeu? Essas coisas, irmão, eu faço com muito carinho. Vou em busca de pessoas para colaborar. Você sabe que é caro. 3 dias de festa, irmão. 2 dias de comida, né? Você sabe que nem todo mundo quer ajudar, né? Tem uns que faz cara feia, né? Mas eu faço isso, irmão. Tudo é para Deus. Se fosse para mim, irmão, comer, eu como em casa, irmão, né? Eu faço isso para o Senhor, irmão. Procuro dar o melhor para o Senhor, né? Nós já temos em torno, irmão, de uns 7 bolos já, uns 200 salgados, mas o salgado eu estou achando muito pouco. Da outra vez quase que faltava. Eu vejo se a gente arrecada mais 200 salgados, irmão, para fazer os 4, né? Samuel vai ver, nós vamos conversar com o Samuel para a gente comprar a coca. No mínimo 2 fardos. Um fardo para a festa e outro fardo para a festa da igreja.
E só o que eu peço, irmão, com relação à festa, vem arrumado, os irmãos, aqueles que Deus me tocar, irmãos, eu já sei quem é que eu vou consagrar. Vem arrumado, irmão, não venha com mulamba aqui não, irmãos, pelo amor de Deus. A festa só é uma vez no ano e ainda chegar aqui de mulamba. Se você for ser consagrado, irmão, vier aqui com roupa velha, Deus me perdoe, irmão, mas você vai perder a bênção. Porque o engraçado, irmão, quando a pessoa é do mundo, faz de tudo. O cara, quando é da droga, até rouba para usar a droga. Por que para Deus que tem que dar o pior? Se vai pedir uma colaboração, refrigerante, é espocar a bucha, refrigerante é que não presta. Por isso, irmão, eu posso ser chato, irmãos. Você sabe por que? Você escutou, prestou atenção na pregação do Josué? Falando de Salomão? Você sabe por que é que Deus ouviu a oração de Salomão? Você já leu o primeiro capítulo 1 de 2 Crônicas? Ou o capítulo 1 de 1 Crônicas? Você sabe que Salomão é filho de Davi. Salomão queria falar com Deus. Você sabe o que ele fez? Ele fez um grande sacrifício para ouvir uma voz de Deus, para Deus poder falar com ele. Salomão, irmão, ofereceu, irmão, 100 quantas cabeças de boi para Deus poder falar com ele. Olha o que é que Deus vai falar. Talvez, irmão, se fosse gente, como na época de hoje, todo o tempo, irmãos, se fosse os crentes de hoje, oferecem oferta para o pastor, fazem campanha, tudo para quê? Massagear o ego. Olha o que foi que Salomão fez. Ofereceu muito dinheiro, irmão, com cabeça de boi e outros animais. Olha o que é que Deus vai falar para ele. Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, eu ouvirei. Ele não está nem dizendo que ouviu, não. Se fosse nós, fala, meu Deus, eu dei quase 1 milhão de oferta lá para a igreja e Deus vai dizer isso. Eu tenho que, para ele poder me ouvir, o meu povo tem que se converter, buscar a minha face, e eu sararei a sua terra. Então, irmão, então a terra está o quê? A terra está ferida, a terra está em praga. O cara fez o que fez, deu o melhor, e olha o que é que Deus vai falar para ele. Olha o que é que Deus vai falar para ele. Salomão, irmão, ele foi o que foi, porque ele aprendeu a dar o seu melhor. E eu digo aqui e repito, irmão, a Renovação Brasil está crescendo. Nós não estamos mais com 1 ano não, mas são 5 anos que vai fazer. São 5 anos. A Assembleia de Deus Renovação Brasil já tem nome, irmãos. Tem culto aqui que os irmãos ficam até sem ter oportunidade para louvar. E sabe o que é que eu digo, irmão? Eu não estou preocupado, irmão, com A, com B. Não, irmão. Nós não aqui, irmão. Eu nunca pesquei em aquário de ninguém. Graças a Deus por isso. Não preciso, irmão. Se eu fosse aqueles pastores, irmão, de tal, eu vou revelar aqui umas coisas para vocês. O que tem de gente que já entrou aqui pela essa porta, liga para mim no privado, me pede gás, me pede dinheiro. Você sabe o que é que eu digo, irmão? Não, neguinho, se preocupe não. Não se preocupe não, que eu seguro o que eu estou falando. Estou citando o nome de ninguém. Me pede gás, me pede dinheiro emprestado. Nunca dei 10 centavos a ser ninguém, irmãos. Você sabe por quê, irmão? Muitos querem se congregar aqui se a gente der alguma coisa. E esse não é o intuito da renovação, irmãos. O objetivo, a filosofia da nossa igreja é transformar a vida. Você está vendo o Josué pregando? Por que eu fico curioso, irmão? O Josué pregando. Você se lembra quem é do começo da renovação? Quem era o Josué? Olha para a vida quem era o Davi, irmão. Você vê o Davi todo bonito? Vai olhar quem era o Davi lá atrás. Vai olhar, irmão. O que é que os moradores lá sempre diziam? Só sabia falar mal do Davi.
Vai ver quem é o John há um tempo atrás? Isso, irmão, é o que me dá orgulho, transformação de vida. Ai, não sei o que. Irmão, ninguém, irmão, para a igreja crescer. Você quer um sinal de onde Deus está? É quando há transformação de vida. Por isso, irmão, eu louvo a Deus que o Davi se criou aqui. John já perambulou tudo que é de igreja, mas o John veio se desenvolver, veio virar gente aqui. Josué, nem se fala. Então, querido, eu fico muito orgulhoso por isso. Não me preocupo não, irmão, com blá blá blá. Não, irmão, eu fico feliz, irmão, porque eu sei que o Senhor está nessa igreja. Eu vou revelar uma coisa para vocês. Terça-feira estava um amigo meu que um baile, quase 20 anos atrás. E nesses dias eu estou gastando muito Uber, irmão, para ir para o hospital. Esse mês eu vou gastando quase 500 reais só de Uber. E eu disse, Senhor, como é que eu vou para o hospital nesses dias? Aí o pregador de terça-feira aqui, o Felipe, pastor Felipe, chegou lá dentro. Ei, pastor Isaac, eu vou lhe dar uma oferta alta, mano. Deus está mandando. Chegou na casa dele, depositou na conta da igreja. As pessoas pensam, irmão, que eu fiz cirurgia pelo SUS, que é particular, para aquilo tudo é caro. Olha onde é que Deus vai me colocar, lá no hospital particular, irmão, onde só a gente tem dinheiro. E eu tenho, irmão. Mas o Senhor faz o quê? O Senhor cuida, irmão, de mim. Minha cirurgia, irmão, foi em torno de 6 mil. Deus não é o Deus dessa igreja, irmão. É, irmãos. A irmã Daniela, um bocado que tem desempregada. No primeiro dízimo que ela deu aqui na renovação, foi não, Daniela, estou mentindo? Em pouco tempo Deus abriu as portas. Só para você ver, irmão. Então, irmão, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Não saia da onde Deus está te abençoando. E outra coisa, irmão, que eu vou falar aqui, irmãos. Estou começando a ficar zangado. Operado. Outra coisa, irmão. Para de estar dando moral para pregador de fora. Valoriza os pregadores da casa. Valoriza os que estão no dia a dia com a gente. Quando é pregador de fora, todo mundo quer cantar, todo mundo. Ave Maria. De todas essas agendamentos que o Larissa aqui, o Davi já fez, procura aí se algum chega menos ao nível da pregação de Josué. Falam mais da vida deles particular, irmão, do que a própria palavra. Então, irmão, sabe o que é isso, irmão? É falta de visão. Aí, profeta fulano de tal. Aqui está cheio de profeta, irmão. O Samuel é boca de Deus toda hora. Vocês é que não prestam atenção. Toda hora Deus está usando a boca de Samuel. Ali o profeta, só abrir a boca, Deus vai estar usando. Aí sabe o que é que nós? Quer ouvir de fora. Quer ouvir de fora. Ai, porque os de fora não conhecem a minha vida. Oi, irmãos. Deus pode usar, pastor de fora? Pode, irmão. Mas vamos observar os que estão no dia a dia com a gente. Vamos valorizar, irmãos. Né? A gente faz as coisas com todo carinho. Aí quando é o da casa, quer pregar, ninguém tem interesse em vir para o culto. Mas quando é pregador de fora, irmão, lota, vem até doente. É verdade. Tu acha que Deus se agrada, irmão, disso? Se eu não fico feliz, irmão, quanto mais o Deus que nós servimos. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ore pela nossa festa. Logo, logo estarei de volta. Só vou estar aqui domingo. Terça eu não vou estar aqui, devido às condições. Eu não posso andar de moto. Vou ver bem direitinho. Se der eu venho. Se der eu não venho. Mas eu peço, irmão, que os irmãos, quando eu não estiver aqui, irmão, respeite a casa do Senhor. Não fique perambulando, que eu sei de tudo que acontece aqui, irmãos.
Vocês que tem que tomar de conta da igreja, né? Não é deixar visitante estar preâmbulo, não, irmão. Respeitar o Samuel quando eu não estou aqui. Entendeu, irmão? Porque a casa do Senhor, irmão, ela funciona assim. Funciona assim. E aprenda uma coisa, irmão. Aprenda a dar o seu melhor. Aprenda a dar o seu melhor. O que é, pastor? Dar o seu melhor. Ore dando o seu melhor. Louve dando o seu melhor. Venha para a igreja com a melhor roupa que você puder. Ai, vamos lá, pastor Isaac. Vem todo desmantelado, não, irmão. Tu vai para casa do namorado, tu vai toda suja? Não vai, irmão. Bota nem que seja um perfume de mercantil, mas vai cheirosinho. Então, irmão, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Aprenda a dar o seu melhor. Que Deus sempre vai dar o seu melhor. Quer ser honrado? Aprenda a honrar o Senhor. Amém. Se Deus cuida da minha vida, irmãos, Deus cuida da minha vida, será que Ele não pode cuidar da tua, não? Mas qual é a diferença, pastor? Porque eu honro o Senhor, irmãos. Eu honro o Senhor. Entendeu, irmão? Então, querido, deixa eu dizer, terça-feira, se não me falhar a memória, quem vai estar pregando aqui é um amigo meu, o pastor Ezra, lá de Calcaia. Vai estar aqui. Eu não vou garantir que eu vou estar aqui. Eu vou olhar como é que estão as minhas condições, que eu vou ter que ir para o hospital 2 vezes nessa semana que vem. O pastor Ezra vai estar pregando. Samuel está na direção de aqui. Quando terminar os cultos, irmão, organizam tudo, guarda as cadeiras. Não saiam assim na doida não, entendeu? Mantenha a casa do Senhor organizada, irmãos. Mantenha a casa do Senhor organizada. Quinta-feira, irmãos, quem está aqui na responsabilidade de dirigir o culto é o obreiro Josué. E a doutrina está com o obreiro Leandro, que também é uma bênção. Esse mês todinho vai ser ele. E domingo, quem vai dirigir o culto é o obreiro Dalisson. O Dalisson já agendou uma pregadora. Domingo eu vou estar aqui, mas eu vou ficar só ali atrás. Tá bom, irmãos? E não deixe de orar pela nossa festa. Amém? Fica de pé, vamos orar. Então, irmão, concluindo aqui a mensagem do Josué. Pastor, qual é o segredo para Deus ouvir a minha oração? Simples. Seja justo. Anda corretamente. Se você é do povo de Deus, aprenda a buscar a face, se converta, se humilhe. Quer se humilhar? Ai, Senhor, eu sou um mendigo, Senhor, não tenho nada. Não é isso não, irmão. Porque tem quem pensa em José, que se humilhar isso aí. Não, eu vou de mulão, igual os pastores aí que tem por aqui, usa mulão para dizer que está se humilhando. Isso não é humilhação não, irmão. Você quer humilhação, irmão? É quando você, que é pecador como eu sei, Jesus, eu sei, Senhor, eu sou pecador, mas eu estou aqui na tua casa. Senhor, eu sei que faço umas coisas erradas, mas me ajuda a se converter, Senhor. Isso é se humilhar, irmão. Qual é as orações de alguns? Lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu que és magnífico, Tu que és soberano, Tu que és o Deus dos... Irmão, isso não é humilhação não, irmão. Se tu está querendo massagear o ego do Senhor. Se humilhar, irmão, é você reconhecer que você não é nada. Isso é se humilhar, irmão. Aleluia! E eu tenho certeza, irmão, se você aprender a se humilhar, Glória a Deus! não precisa nem estar atrás de um monte não precisa estar correndo atrás de profeta. Não, irmão. Só na tua humilhação o Senhor já te ouve. Já te ouve. Quem está precisando de oração? Em minha casa é a obra do Posso orar pela tua vida? Leve. Coloca a mão no teu coração. Jesus me falar alguma coisa. Ixi, irmão, já vou encerrar. 2 minutos eu encerro. Jesus, aqui está o teu povo, Senhor.
Pai, Aleluia! cuida, Senhor, de cada um dos que estão aqui. Glória! Eu creio, Senhor, que os teus irmãos, as tuas ovelhas, Pai, Espírito! estão saindo daqui restauradas através da palavra que o teu servo Josué trouxe. Pai, cuida também da minha vida. Espírito! Jesus, olha com teu olhar de misericórdia, Senhor, para cada um de nós que aqui estamos. Aleluia! Senhor, eu já vou encerrar, Pai, que já são 9h30. Pai, Glória! mas ouve a oração de cada um. Eu vou lhe dar 30 segundos. 30 segundos para você Glória! orar e oferecer a tua oração a algo. 30 segundos, irmão. 30 segundos e a gente encerra. Lelemacanterei-me. Glória! Lemaquiterei-me. Glória! Verecaterei-me. Espírito! Aremecanterei. Isso, igreja. Vai orando, vai orando. Veremecanterei-me. Ranaralabachai. Canterei que terei-me. Glória! Leremecaterei. Ranaralabachai. Aleluia! Erequeterei-me. Cantalabachai. O Aleluia! Senhor está respondendo, crente, a tua oração. O Senhor está respondendo a tua oração. O Senhor está respondendo a tua oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como aqueles que têm perdoado, Senhor, aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, nos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal. Teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima e o presbítero Samuel vai dar as bênçãos apostólicas. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz amém, amém. Vá em paz.